Na sala de aula lotada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Miguel levantou-se de repente, o coração batendo descontroladamente, e declarou com voz trêmula mas determinada: "Eu sou gay e não consigo mais viver escondendo isso." O silêncio tomou conta do ambiente como uma onda gelada, mas o professor Carlos foi o primeiro a bater palmas com força, um gesto que ecoou como um sinal de esperança em meio ao choque coletivo. Miguel sentiu as pernas tremerem, o suor frio descendo pela nuca, enquanto olhares de surpresa, curiosidade e até desconforto se voltavam para ele. Aos 21 anos, estudante de literatura, ele tinha passado anos construindo uma muralha invisível ao redor de si mesmo, evitando festas, recusando convites e mergulhando nos livros antigos como se fossem escudos contra o mundo. O professor Carlos, um homem de 42 anos com olhos gentis e uma presença calma que sempre inspirava os alunos, continuou a aplaudir devagar, incentivando outros a seguirem o exemplo. Alguns colegas hesitaram, mas o som das palmas cresceu, transformando o momento em algo que Miguel nunca imaginara possível. Ele sentou-se novamente, o peito apertado de alívio misturado a medo, pensando em como aquela confissão tinha começado meses antes, durante noites solitárias no pequeno apartamento que dividia perto do Rio Tejo. Em Porto, onde crescera, a família conservadora, pai engenheiro, mãe professora de escola primária e uma irmã mais nova, nunca questionara sua timidez. Miguel é só um menino estudioso, diziam eles, sem saber dos diários escondidos onde ele escrevia sobre olhares furtivos para colegas no liceu. Agora, em Lisboa, a cidade aberta e colorida, a pressão interna tinha explodido durante uma discussão sobre identidades na literatura moderna. O texto de Fernando Pessoa, com suas múltiplas faces, tinha sido o gatilho. Depois da aula, o professor Carlos aproximou-se calmamente, tocando seu ombro com leveza. "Você foi corajoso hoje, Miguel. Se precisar conversar, minha porta está aberta." As palavras aqueceram algo dentro dele, mas ao sair do prédio, o telefone vibrou com uma mensagem de Pedro, seu amigo de infância que estudava na mesma faculdade. O que foi aquilo? "Vamos falar." Miguel sabia que o mundo estava mudando rápido demais. Ele caminhou pelas ruas estreitas do Bairro Alto, o sol da tarde iluminando as fachadas azuladas, e sentiu pela primeira vez que talvez não estivesse mais sozinho. No entanto, o medo do amanhã já se instalava, imaginando como a notícia chegaria aos pais. Horas depois, em casa, ele abriu o laptop e escreveu no diário digital: "Hoje eu nasci de novo, mas será que o mundo vai me deixar viver?" A noite caiu sobre Lisboa, e Miguel deitou-se pensando no aplauso que ainda ressoava em seus ouvidos, um eco de possibilidade em meio à incerteza. No dia seguinte, os rumores já circulavam pelos corredores da universidade. Alguns colegas o evitavam com olhares baixos, outros sorriam discretamente, como se compartilhassem um segredo. Miguel evitou o refeitório, preferindo comer um pastel de nata sozinho num café perto da Praça do Comércio, observando o Tejo fluir calmo. O professor Carlos o encontrou por acaso e sentou-se ao lado. "O aplauso não foi só meu, Miguel. Foi o começo de algo maior para você." Eles conversaram sobre livros, sobre vida, e pela primeira vez Miguel sentiu que alguém entendia sem julgar. Mas ao voltar para o apartamento, uma ligação perdida da mãe piscava no celular. Ele hesitou, sabendo que o confronto familiar se aproximava como uma tempestade vinda do norte. Pedro apareceu na porta à noite, olhos arregalados. "Cara, você me surpreendeu." "Mas e agora?" A conversa foi longa, cheia de perguntas que Miguel respondia com honestidade dolorosa, e Pedro prometeu estar ao lado, embora o tom hesitante traísse dúvida. Miguel foi dormir com o coração mais leve, mas o amanhã traria testes que ele ainda não imaginava. A semana passou em um turbilhão de olhares e sussurros, e ele começou a notar que alguns professores mudavam o tom ao chamá-lo, enquanto outros, como Carlos, o apoiavam abertamente em discussões de turma. Uma tarde, na biblioteca, Miguel encontrou um panfleto de um grupo de apoio LGBT na universidade e guardou no bolso, sentindo que talvez fosse o próximo passo. O aplauso inicial tinha aberto uma porta, mas o caminho adiante era longo e cheio de curvas inesperadas, e Miguel sabia que cada escolha dali em diante definiria quem ele realmente era. Miguel decidiu enfrentar a família pelo telefone na noite seguinte, o coração apertado enquanto discava o número familiar de Porto. A voz da mãe surgiu primeiro, alegre como sempre, perguntando sobre as aulas, mas quando ele disse: "Mãe, eu preciso contar uma coisa importante. Eu sou gay", o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. O pai pegou o telefone segundos depois, a voz rouca de incredulidade: "Isso é brincadeira, filho. Você sempre foi normal." As palavras cortaram como faca, e Miguel tentou explicar, falar do peso que carregava desde adolescente, mas a mãe chorou baixinho ao fundo e o pai murmurou algo sobre vergonha perante a igreja e os vizinhos. "Venha para casa no fim de semana, vamos resolver isso juntos", disse o pai antes de desligar, deixando Miguel com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. Ele saiu para caminhar pelas ruas iluminadas de Lisboa, passando pelo elevador de Santa Justa, onde casais de todas as formas passeavam livremente, e sentiu inveja daquela liberdade que ainda lhe escapava.
No dia seguinte, na universidade, ele procurou o grupo de apoio LGBT que vira no panfleto. O encontro era num pequeno auditório perto da reitoria, e lá encontrou rostos diversos, histórias parecidas com a sua. Um rapaz de cabelo cacheado, Rafael, de 22 anos e curso de História, aproximou-se com um sorriso aberto. Primeira vez aqui. Eu entendo, demorei meses para vir também. Conversaram sobre tudo e nada, e Miguel sentiu uma conexão imediata, algo leve e reconfortante que não tinha com Pedro. Rafael falava com paixão sobre direitos em Portugal, sobre como o país avançara com o casamento igualitário, mas como as famílias ainda resistiam em muitos lugares. O aplauso do seu professor foi incrível, Miguel. Nem todo mundo tem isso. Eles trocaram números e saíram para um café simples perto do Chiado, onde o sol entrava pelas janelas e iluminava o rosto de Rafael de forma que Miguel não conseguia parar de notar. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez havia uma faísca de algo mais, uma possibilidade romântica que o fazia curar ao pensar. De volta ao apartamento, Pedro ligou, a voz tensa. Ouvi uns caras no bar falando de você. Não se preocupe, eu disse que era bobagem, mas... Você vai contar para todo mundo. Miguel sentiu uma pontada de dúvida na amizade, mas respondeu com firmeza. Os dias seguintes trouxeram mais conversas com o professor Carlos, que o recebeu no escritório repleto de livros. Eu também passei por isso há anos, Miguel. O segredo consome, mas a verdade liberta, mesmo que doa. O professor compartilhava pedaços da própria vida discretamente, reforçando que Miguel não estava sozinho. Enquanto isso, a mãe enviava mensagens curtas, pedindo para ele pensar na família, e o pai marcava uma visita a Lisboa. Miguel sentia o conflito interno crescer como uma onda, o desejo de viver autenticamente contra o medo de perder tudo. Uma noite, Rafael o convidou para um passeio no Parque Eduardo VII, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. Caminharam lado a lado, falando de sonhos e medos, e Miguel sentiu o braço de Rafael roçar o seu por acidente, um toque que enviou eletricidade pelo corpo. Você é corajoso por ter falado na aula, disse Rafael baixinho. Miguel sorriu, mas dentro dele a tempestade familiar se aproximava. No fim de semana, os pais chegaram de trem, rostos sérios, e a conversa no apartamento foi tensa, cheia de lágrimas e perguntas. Isso vai passar, filho. Procura ajuda, insistia o pai. Miguel defendeu-se com calma, citando o apoio da universidade, mas saiu dali exausto, questionando se valia a pena. Rafael mandou uma mensagem: se precisar, estou aqui. E Miguel soube que, apesar de tudo, uma nova porta se abria. A pressão social na faculdade aumentava sutilmente, com convites cancelados e olhares, mas o professor Carlos organizou uma discussão em turma sobre diversidade na literatura portuguesa, tornando o tema público de forma natural. Miguel participou, voz mais firme, e sentiu o crescimento dentro de si. Pedro, no entanto, começou a evitar encontros, alegando estudos, e Miguel percebeu que a amizade testava limites. Lisboa continuava linda ao redor, com o fado e quando em bares, mas o coração de Miguel batia entre esperança e dúvida, sabendo que escolhas difíceis viriam em breve. Aproximadamente 1015 palavras. A relação com Rafael floresceu devagar, em encontros discretos que Miguel guardava como tesouros. Eles se viam depois das aulas, passeando pela Praça Luís de Camões ou sentados em bancos à beira do Tejo, trocando ideias sobre livros e vida. Rafael tinha uma energia contagiante, contando histórias de sua própria vinda de uma família mais aberta no Alentejo, e Miguel sentia-se visto de verdade pela primeira vez. Um beijo tímido aconteceu numa tarde chuvosa, sob o abrigo do Mosteiro dos Jerónimos, um momento puro de conexão que deixou Miguel com o coração acelerado e cheio de ternura. Não precisamos correr, sussurrou Rafael, respeitando o ritmo dele. Ao mesmo tempo, o professor Carlos marcou sessões informais de orientação, compartilhando como lidar com preconceitos na juventude sem nunca revelar detalhes íntimos, apenas sabedoria prática. A identidade não é uma fraqueza, Miguel. É sua força. Mas o equilíbrio quebrou quando Pedro, em uma festa de turma, bebeu demais e deixou escapar para um grupo de amigos comuns. Miguel confessou ser gay na aula, e agora anda com o Rafael do grupo de apoio. O boato espalhou-se como fogo, e Miguel recebeu mensagens frias de colegas que antes eram neutros. A traição doeu profundamente. Pedro veio pedir desculpas no dia seguinte, olhos baixos. Eu não pensei que ia vazar assim. Desculpa, cara. Miguel perdoou, mas a confiança rachou, e ele passou noites questionando todas as amizades. Em casa, a mãe ligava mais vezes, pressionando para uma conversa séria com um padre conhecido em Porto. Não é normal, filho. Pense na sua irmã. Miguel sentia o peso da culpa familiar como uma âncora, mas Rafael o ajudava a navegar, sugerindo atividades simples como visitar exposições no MAT. Uma noite, eles cozinharam juntos no apartamento de Miguel, rindo de receitas falhadas, e o momento trouxe paz genuína.
O professor Carlos percebeu a tensão e o chamou para uma caminhada no jardim botânico. Crises assim testam quem somos de verdade. Escolha ficar de pé. Miguel decidiu confrontar o medo, participando de um evento do grupo LGBT onde falou brevemente sobre sua experiência na aula. A plateia aplaudiu, e quando o gesto inicial do professor, e ele sentiu um crescimento interior, como se partes quebradas se recompusessem. No entanto, a família marcou uma visita surpresa, trazendo a irmã mais nova que olhava para ele com confusão. A conversa foi dolorosa, cheia de silêncios e tentativas de entender, e Miguel saiu dali com o coração partido, mas mais resoluto. Rafael o abraçou depois, um gesto platônico e cheio de carinho. Você não está sozinho nisso. A universidade virou palco de pequenas vitórias e derrotas diárias, alguns professores inclusivos, outros distantes, e Miguel começou a escrever um ensaio sobre identidade na obra de Saramago, canalizando a dor em criatividade. Pedro tentou reconectar com convites para jogos de futebol, mas Miguel recusou gentilmente, priorizando o espaço para si. Lisboa, com suas luzes noturnas e cheiro de mar, testemunhava sua transformação lenta, e ele sentia que, apesar das feridas, algo novo nascia. O romance com Rafael aprofundava-se em conversas profundas sobre o futuro, sem pressa, apenas presença mútua que curava. Uma tarde no mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade abaixo, Miguel murmurou, obrigado por existir. Rafael sorriu, e o momento marcou um passo rumo à maturidade emocional. Os desafios não acabavam, mas Miguel aprendia a enfrentá-los com cabeça erguida, apoiado no professor e no novo amor. Aproximadamente 980 palavras. A crise familiar explodiu quando os pais chegaram sem aviso, acompanhados por um conselheiro religioso, exigindo que Miguel voltasse ao normal e considerasse terapia. Você está confundido pela cidade grande, insistia o pai, voz elevada no apartamento pequeno. A mãe chorava, lembrando a infância feliz em Porto, e a irmã assistia em silêncio. Miguel defendeu-se com calma aprendida, citando leis portuguesas e apoio universitário, mas o confronto terminou com o pai batendo a porta. Se continuar assim, não conte conosco. O sacrifício veio em seguida. Para proteger o relacionamento frágil com Rafael e evitar mais drama, Miguel decidiu pausar os encontros românticos por algumas semanas, explicando a Rafael com dor no peito, preciso resolver isso sozinho primeiro. Rafael entendeu, mas o afastamento criou um vazio que doía. O professor Carlos, ao saber da visita, ofereceu uma conversa longa no escritório, compartilhando pela primeira vez que ele próprio vivera rejeição similar anos atrás. Eu escolhi viver, Miguel. E você também vai. Aquelas palavras foram o catalisador para uma noite de reflexão intensa, onde Miguel caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade, pensando em todas as escolhas até ali. Pedro reapareceu com culpa, oferecendo ajuda, mas Miguel via agora que a amizade precisava de tempo para curar. Na universidade, um artigo anónimo no jornal estudantil mencionava o estudante que confessou, gerando debate e mais pressão social. Alguns apoiavam abertamente, outros comentavam em grupos fechados. Miguel escolheu não se esconder, participando de uma mesa redonda sobre direitos LGBT organizada pelo professor, onde sua voz firme surpreendeu até a si mesmo. O pico veio numa ligação noturna da mãe, que admitiu dúvida, talvez eu precise aprender, filho. Mas o pai permanecia distante, enviando apenas mensagens secas sobre contas. Rafael respeitou o espaço, enviando apenas encorajamentos sutis, e Miguel sentiu o crescimento através da solidão escolhida. Uma tarde, visitando o oceanário sozinho, ele observou os peixes nadando livres e entendeu que sua própria liberdade dependia de decisões internas. Voltando, encontrou uma carta do professor. O aplauso foi só o início. O resto é seu. Inspirado, Miguel escreveu um e-mail longo para a família, detalhando sua jornada sem acusações, apenas verdade. A resposta demorou dias, mas a mãe respondeu com um estamos tentando entender. O conflito interno atingiu o ápice quando Rafael apareceu inesperadamente com café e um livro, dizendo, não precisa se sacrificar por mim. Estamos juntos nisso. O reencontro trouxe lágrimas e alívio, reforçando o laço. Miguel decidiu não abandonar os estudos nem o amor, enfrentando o semestre com nova determinação. O professor Carlos organizou um workshop sobre resiliência emocional, onde Miguel compartilhou anonimamente partes da história, inspirando outros. Lisboa, com suas pontes e ventos do Atlântico, parecia abraçá-lo agora, e ele sentia que, apesar das perdas parciais, ganhava uma versão mais forte de si. A traição de Pedro virar a lição, o romance com Rafael virar a âncora, e o apoio do professor virar a bússola. A escolha final se aproximava, viver plenamente ou recuar. Miguel escolheu o primeiro, marcando um jantar com Rafael e prometendo à família uma visita calma em breve. O caminho ainda tinha obstáculos, mas ele caminhava com passos mais seguros. Miguel tomou a decisão definitiva numa manhã ensolarada, enviando uma mensagem para Rafael, quero viver isso de verdade, sem pausas. Eles se encontraram no Jardim da Estrela, onde o abraço foi cheio de promessas silenciosas,
e o romance floresceu abertamente em passeios de mãos dadas discretas pela cidade. A família, após semanas de mensagens trocadas, aceitou um almoço em Lisboa, onde o pai, ainda rígido, murmurou: "Se você é feliz, talvez seja o que importa." A mãe abraçou-o com lágrimas, e a irmã perguntou curiosamente sobre Rafael, abrindo uma fresta de diálogo. O professor Carlos assistiu de longe na formatura parcial de um projeto, aplaudindo novamente quando Miguel apresentou seu ensaio sobre identidade literária, agora publicado na revista da faculdade. Pedro reconciliou-se de verdade, admitindo erros e tornando-se aliado em conversas honestas. Miguel sentiu a transformação completa. O menino recluso tornara-se um homem que escolhia a autenticidade acima de tudo. Em uma noite especial, ele e Rafael jantaram num restaurante simples perto do Castelo de São Jorge, conversando sobre planos futuros, viagens, carreira, vida juntos em Lisboa. "Você mudou tudo com aquele aplauso inicial", disse Miguel, e Rafael riu suavemente. A sociedade portuguesa, progressista em leis mas ainda com bolsões de resistência, testara-o, mas ele saíra mais forte, com amizades renovadas e amor genuíno. O professor Carlos enviou um último conselho por e-mail: "Continue escrevendo sua história, Miguel." E ele o fez, começando um blog anónimo sobre jornadas LGBT que ganhou leitores inesperados. A formatura aproximava-se, e Miguel olhava para trás com gratidão pelo caminho percorrido. Os conflitos internos deram lugar a uma paz profunda, os sacrifícios viraram lições, e as escolhas o moldaram. Lisboa brilhava ao fundo, símbolo de liberdade conquistada. O que começara com uma confissão corajosa terminava em aceitação própria e alheia, provando que crescimento vem de dentro, apoiado por gestos simples como um aplauso. Miguel caminhou pela ribeira das naus com Rafael ao lado, o vento do Tejo levando embora os últimos medos. Ele era agora o autor da própria narrativa, pronto para capítulos futuros cheios de esperança. O professor Carlos, ao encontrá-lo por acaso numa livraria, sorriu: "Você chegou longe." E Miguel soube que sim. A vida continuava, rica em relações verdadeiras e escolhas livres. O aplauso inicial fora o catalisador, mas a força viera dele mesmo. Em meio à cidade vibrante, Miguel sentiu-se completo pela primeira vez. O romance com Rafael aprofundava-se em planos compartilhados, a família evoluía devagar, e as amizades solidificavam-se. Portugal, com sua história de tolerância recente, tornara-se palco perfeito para sua maturidade emocional. Miguel fechou o diário antigo com uma última frase: "Eu sou eu, e isso basta." O futuro abria-se luminoso, cheio de possibilidades. O que restava era viver cada dia com coragem renovada. E assim, a jornada chegava a um ponto de equilíbrio belo e conquistado. O aplauso do professor ainda ecoava como lembrete eterno de que um gesto pode iniciar tudo. Miguel sorriu para o horizonte do Tejo: pronto. O simples aplauso de um professor pode realmente mudar o destino de um estudante gay em Portugal. Verdadeiro ou falso?